Oi, meus amores, tudo bem? Essa é a nossa aula de terça-feira, dia 16 de junho. E hoje a gente vai continuar falando sobre um assunto que nós já começamos tem um tempinho, né? Em português a gente vem conversando bastante sobre brinquedos e brincadeiras. Me lembrei que em história também, lá no livro do primeiro bimestre, a gente já começou esse assunto tem um tempo, né? As brincadeiras antigas, a gente conversou na semana passada sobre aquele poema do Cândido Portinari, que ele falava das crianças que não tinham brinquedo, que fabricavam os próprios brinquedos e faziam brincadeiras que a gente até pesquisou algumas, como aquele barra-manteiga, o cruzado. E aí a gente aprendeu o que é, né? Hoje a gente vai ler esse texto aqui, na página 41 do livro de português, que fala sobre os brinquedos indígenas, né? E aí o título do texto é Brinquedos indígenas fazem sucesso entre as crianças no JMPI. Essas letras aqui, todas em maiúsculas, é uma sigla. Essas letras são uma sigla. E essa sigla significa Jogos, que é o J, Mundiais, que é o M, dos Povos, que é o P, Indígenas, que é o I. Então, JMPI significa Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Nesse texto das páginas 41 e 42 que vocês lerão, vai falar sobre quais são os brinquedos que fazem sucesso, né, nesses jogos mundiais. E aí provavelmente vão surgir brinquedos que a gente, não conhece, então vocês vão ter que procurar, vão ter que pesquisar, que são interessantes, né? A gente não conhece, mas são interessantes para eles, para a gente entender como é que se brinca, como é que se produz, que provavelmente são brinquedos feitos por eles, né? Estamos falando dos indígenas, eles têm esse dom de criarem as coisas. Então, conforme vocês vão lendo, tem crianças falando como foi brincar com esses brinquedos indígenas. É um texto bem legal, interessante e que vocês vão ficar curiosos para saber. Então, depois da leitura do texto, lembrando que a tia sempre sugere, leia um parágrafo do texto e fica sozinho assim, refletindo sobre o que foi lido ali, tá? Porque se você ler tudo de vez para acabar rápido, pode acabar passando alguma informação que você não tenha entendido. E quando a gente lê um texto, a gente não lê só por ler e falar que acabou a atividade, a gente lê para entender, a gente lê para aprender, tá bom? Então, quem lê um texto rápido para acabar rápido, para terminar o dever rápido, vai ler por ler, não vai entender nada, tá bom? Aproveitem a oportunidade, já que tem que fazer o dever, já que tem que ler o texto, aproveitem para aprender, tá bom? Leiam com atenção, pausadamente, pode pedir ajuda para um adulto, você lê uma linha, o adulto lê outra linha, ou você faz isso sozinho, tá bom? Mas o importante é que você entenda sobre o que o texto está falando. Adianta a gente ler um texto grande e não entender nada? Não adianta. Então, leiam com muita calma, tá bom? Surgiu uma palavra que você não conhece? Vai lá no dicionário do Google, na internet, pesquisa o que significa, que fica muito mais fácil de entender. E você aprende uma palavra nova, né? Então, depois que você terminar de ler o texto que fala sobre os brinquedos indígenas que estão fazendo sucesso nesses jogos, você vai terminar ele aqui, na página 42, e vai ver que quem escreveu essa reportagem não é nenhum conto, não começa com Era uma Vez, não é um poema, é uma reportagem. Porque é uma coisa que aconteceu, foi pesquisado, teve uma entrevista. Então é uma notícia, é uma reportagem que traz fatos pra gente. Quem escreveu a reportagem foi a Cibele Tenório, né? Ela postou lá num portal no dia 25 de outubro de 2015. Então nem tem tanto tempo assim, né? A gente pode dizer que esse texto é recente, que essa reportagem foi feita recentemente, no ano de 2015, né? Vão fazer 5 anos ainda. Na número 1, nas perguntas a seguir, são todas relacionadas ao texto. Tá aí mais uma importância de você ler e entender, porque as perguntas que virão serão todas em relação ao texto, tá? A tia vai falar sempre isso, vou bater sempre nessa tecla, porque eu não quero aluno meu lendo texto com pressa para não entender nada na hora de fazer a atividade, tá? Primeiro lê, esquece da atividade, primeiro lê o texto. Leu e entendeu? Na hora de responder vai estar, chuchu, beleza, tá bom? No número 1, vocês vão ter que pesquisar o que significa a sigla JMPI,
porque a tia falou sobre ela. Número 2, qual é a ideia principal que esse texto passa para o leitor? Ele está falando sobre uma viagem para a praia? Ele está falando sobre uma peça de teatro? Qual é a ideia principal do texto? Do que ele fala? O que é importante no texto? Por que essa reportagem foi feita? A Cibele, quando fez essa reportagem, ela queria passar o que para a gente que lê? Então, essa é assim que a gente descobre qual é a ideia central, qual é a ideia principal do texto, tá bom? Número 3, aqui na página 43. De acordo com o texto, quem confecciona os brinquedos artesanais? Quais são eles? Tem 2 perguntas, tá bom? Preciso de 2 respostas. As 2 perguntas precisam ser respondidas. Primeiro, quem confecciona esses brinquedos? Depois, quais são esses brinquedos? Número 4, observe. Aqui tem uma frase que foi retirada do texto, tanto que ela está entre aspas. E na letra A, vocês vão copiar um trecho. Trecho é uma pequena parte do texto que comprove, que afirma que os indígenas não deixam a tecnologia de lado. Porque quando a gente vê os indígenas produzindo brinquedo, muita gente deve pensar que já que eles fazem brinquedos, eles não sabem usar tecnologia, né? Não tem contato com a tecnologia, mas eles têm. E no texto está falando isso. Então, vocês vão procurar qual parte que está falando que eles têm acesso à tecnologia, que eles utilizam e vão escrever aqui. Lembrando que se você vai retirar do texto, você vai colocar entre aspas, ok? Letra B. Qual a atitude das mães indígenas em relação ao uso de celulares? Você vai tirar isso da sua cabeça? Não, você vai retirar do texto. O que as mamães indígenas pensam em relação ao uso de celulares? Tá no texto, ok? Página 44, número 1. Explique por que foi empregada a letra inicial maiúscula nas seguintes palavras. No primeiro parágrafo, a palavra nada começa com letra maiúscula, mas não é nome de lugar, não é nome de gente. Por que tá com letra maiúscula? E aí, se vocês sabem, então vocês vão escrever. Na letra B, Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Ó, o J tá maiúsculo, o M tá maiúsculo, o P tá maiúsculo, o I tá maiúsculo. Por quê que todas essas palavras estão com letra maiúscula? Letra C, Karina Macedo. Esse nome está escrito lá no terceiro parágrafo. Por que o Karina Macedo está escrito com letra maiúscula? Vocês sabem me explicar? Tenho certeza que sim. Número 2. Transcreva, que é escrever conforme está no texto, os substantivos que dão nome às seguintes pessoas que são citadas no texto. Quem é o indígena que participa da feira? É uma mulher, ela tem um nome. Então, você vai escrever o nome dela aqui, tá? É o nome de uma pessoa, é um substantivo próprio, por isso que a gente fala que o nome dela é um substantivo. Vocês vão ter que achar no texto quem é essa pessoa que participa da feira. Na letra B, quem foi o menino que comprou arco e flecha? Ele também tem um nome. E o menino que E qual é o estado do Brasil onde vive a indígena? E aí, prestem atenção que todas essas respostas vocês vão fazer com letra maiúscula, ok? Continuando aqui, número 3, vocês vão pintar no texto de vermelho a fala do menino que se chama Alexander, né? Então, vocês vão lá procurar onde é que tem esse nome Alexander e vão pintar a fala dele. O que ele fala? Ah, tia, ele fala essa frase. Então, você vai pintar de vermelho a fala do Alexander. E de azul a fala da menina que se chama Karina, tá? Quando você vê que foi o Alexander que falou, você vai pintar a frase que ele fala de vermelho. Ah, essa aqui foi a frase que a Karina falou. Vou pintar de azul, beleza? 4. Qual sinal de pontuação foi indicado para a fala das crianças? Qual é aquele sinal de pontuação que a gente utiliza para falar aquilo que já foi falado? Vocês sabem, né? Que vocês estão afiadinhos nisso aí. 5. Reescreva. O que é reescrever? Escrever novamente, né? A frase a seguir, substituindo a palavra destacada por um sinônimo. Um sinônimo é uma palavra diferente da que está aqui destacada, mas que tenha o mesmo significado, né? Que eu posso usar ou uma ou outra, que não vai mudar o sentido da minha frase.
por um sinônimo sem alterar o sentido da frase. Então, a frase é essa aqui, ó, também foi retirada do texto, por isso que ela está entre aspas. Porém, ela gostou mais ainda dos adereços. Adereços é a palavra destacada. Vocês vão pesquisar o que significa adereços. Ah, adereço significa isso. Então, você vai escrever aqui uma palavra que você possa substituir por adereços, que seja a mesma coisa, mas que a palavra seja diferente. E aí, a gente vai estar dando um sinônimo para a palavra adereços, ok? As palavras a seguir, estou na página 45. As palavras a seguir foram retiradas do texto. Reescreva-as em ordem alfabética. Então, do texto tinha a palavra brinquedos, brincadeiras, a palavra brasileira, cidades, boneca, bonito, crianças. Tia, eu acho que esse livro tá brincando comigo. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5 palavras com a letra B. Como é que eu vou saber qual vem primeiro? Se todas essas 5 palavras começam com a letra B, eu vou analisar qual é a segunda letra que vem depois da letra B. E aí, a que vier primeiro vai ficar no primeiro lugar da ordem alfabética. Aí, depois tem mais 2 palavras com a letra C. O que eu faço se as 2 começam com a letra C? Eu vou analisar qual é a segunda letra que vem. Tia, mas a segunda também é igual. Olha a terceira, também é igual. Olha a quarta. Que vai, por algum motivo, uma palavra vai precisar vir primeiro que a outra, tá bom? A ordem alfabética a gente fez lá na escola ainda, no primeiro bimestre. Então, agora vocês vão colocar a cabeça para lembrar desse conteúdo e responder a número 6, tá bom? Então, a tia vai encerrar por aqui. A número 7 a gente não vai fazer hoje, vai fazer num outro momento, tá? E não se esqueçam, é um pedido que a tia tá fazendo. Leiam o texto com atenção. Tá bom? Por favor, porque aí, na hora de responder, vai ficar tudo mais fácil. Um beijo, qualquer dúvida é só mandar mensagem pra tia.